Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Para iniciarmos nosso estudo de hoje, convido a você para juntos orarmos ao Senhor para que Ele nos oriente ao longo de todo o estudo. Vamos lá? Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes ao longo de todo esse estudo. E queremos te pedir também, Senhor, que Tu abençoes a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Hoje chegamos ao final desta série sobre a carta aos Hebreus. Este é o 13º estudo dessa série sobre este livro da Bíblia. Nesta oportunidade, faremos alguns destaques das lições anteriores que nós abordamos ao longo das últimas semanas. E podemos dizer também que o livro de Hebreus é considerado como o 5º evangelho. Enquanto os 4 evangelhos conhecidos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam sobre o ministério de Jesus na terra, Hebreus descreve o ministério de Jesus no céu e aborda também diversos temas importantes para a vida cristã. Alguns dos temas desse livro que tem o seu autor desconhecido até hoje, incluem a superioridade de Jesus Cristo, a importância da fé e a necessidade da perseverança. E há outros temas também que nós vamos abordar hoje nesse panorama que desenvolveremos ao longo do estudo. Os leitores originais dessa carta, eles eram crentes judeus que estavam sofrendo dificuldades e pressões diversas. Isso estava abalando o compromisso deles com a igreja e com a fé. Alguns haviam desistido de se reunir com os demais crentes. Além disso, cogitavam até mesmo se não deveriam voltar para o judaísmo. Muitos estavam encontrando oposição à sua fé em Jesus entre suas próprias famílias e amigos judeus, e enfrentavam também hostilidade dos cidadãos gentios e das autoridades no local onde viviam. Essa carta aos Hebreus apresenta-se bastante atual, à medida que, de alguma maneira, a situação dos antigos destinatários da carta pode ser replicada nos dias de hoje. Por exemplo, quantas vezes os crentes se sentem desanimados e acabam por se afastar de suas igrejas originais, formando, às vezes, outros grupos que nem sempre se desenvolvem. Quantas vezes mantêm-se desencorajados face às dificuldades e oposições diversas? Quantas vezes são inundados por ideias e doutrinas inovadoras, sincretistas, confusas, que tentam estabelecer novas práticas e caminhos diferentes do que a Bíblia nos apresenta. No próximo quadro, vemos um primeiro destaque nessa apresentação de hoje, nesse panorama de hoje sobre o livro de Hebreus, e é o fato de que Jesus é superior aos anjos. Hoje em dia existe forte fascinação sobre esse assunto de anjos, assim como pode ter ocorrido na época da carta aos Hebreus, razão da possível abordagem desse tema logo no primeiro capítulo do livro. Os seres humanos naturalmente têm inclinação para o sobrenatural e o milagroso. Tem havido ciclos na história que oscilam entre o misticismo e o racionalismo. Na época dos Hebreus, e agora, talvez, vivemos um desses ciclos de misticismo. A parte boa dessa busca mística é que ela abre espaço para as coisas espirituais. A parte ruim, por outro lado, é que ela pode abrir oportunidade para a superstição, a idolatria e o satanismo. Um dos argumentos do autor da carta é que Jesus é maior do que os anjos, motivo pelo qual ele deve ser sempre a razão da nossa fé. Nada pode substituí-lo, sejam anjos, santos ou quaisquer outras entidades místicas. Jesus é o único mediador entre Deus e as pessoas.
Ele mesmo é Deus, o qual tomou a forma humana para melhor poder se comunicar conosco e nos propiciar a salvação através do sacrifício na cruz. No próximo quadro, vemos um segundo destaque que fazemos, que é o tema abordado em Hebreus capítulo 3, versos 7 a 14, que trata da questão da incredulidade. Esse assunto estava afetando vários leitores originais da carta e ainda afeta muita gente nos dias de hoje. O autor nos remete aos tempos históricos do Antigo Testamento, relatados no livro de Números, nos capítulos 13 e 14. Ele indica que o motivo que fez com que o povo de Israel levasse 40 anos andando pelo deserto antes que pudessem entrar na Terra Prometida foi terem endurecido o coração, o que os levou à incredulidade e à desobediência. Isso, por sua vez, ocasionou falta de confiança nas promessas e na provisão de Deus, o que acabou por levar toda aquela geração de israelitas a não entrarem na Terra Prometida. De todos eles, apenas Josué e Calebe entraram, mas 40 anos depois. Eles foram os únicos que, nesse episódio, estavam dispostos a avançar, confiados no que Deus dissera, no que Deus prometera ao povo. Esse problema da incredulidade continua acontecendo hoje, tanto com não crentes quanto também com crentes. No caso dos não crentes, ocorre muitas vezes que, a despeito de ouvirem a promessa bíblica de que todo aquele que crer em Jesus como Salvador está salvo, endurecem o coração e deixam a dúvida e a incredulidade lhes dominar o espírito. Com isso, permanecem caminhando no deserto da vida, às vezes até perto da Terra Prometida. Mas, como os israelitas desse episódio, nunca tomam posse da terra. No caso dos crentes, estes um dia deixaram a incredulidade de lado e aceitaram e creram em Jesus como Salvador. Mas, em alguns casos, seguem a vida endurecendo seus corações às orientações de Deus. Quando isso ocorre, ficam impedidos de entrar na Terra Prometida da vida presente. Há igrejas, por exemplo, que passam anos vagando no deserto por terem pessoas entre seus membros que se colocam contra certos projetos que Deus trouxe para a igreja. Numa perspectiva mais individual, existem crentes que, ao se defrontarem com algum grande desafio que os angustia, não buscam a direção de Deus. Ao contrário, tratam de fazer suas próprias análises e avaliações, deixando Deus em segundo plano. Com isso, pouco a pouco, se sentem oprimidos pelo tamanho do problema e acabam até se afastando da igreja e se afastando das coisas de Deus. Como consequência, perdem a oportunidade de bênçãos e têm uma vida cristã sem realizações. Com isso, às vezes, até atrapalham a igreja. Observe que esta advertência de Hebreus é essencialmente dirigida ao povo de Deus, a crentes genuínos. Os crentes genuínos, que endurecem os seus corações, permanecem peregrinando no deserto, que aqui representa as dificuldades e os desafios da vida. Peregrinar no deserto foi o que aconteceu com aqueles israelitas que perderam as bênçãos e os privilégios que Deus havia lhes oferecido. Perderam o descanso de Deus usando a linguagem bíblica. No próximo quadro, vemos outro tema que destacamos nessa retrospectiva do livro de Hebreus, que é a questão da maturidade espiritual. Trata-se de assunto atualíssimo. Uma das passagens onde o autor da carta chama nossa atenção sobre isso é em Hebreus capítulo 5, versos 11 a 14. Os leitores originais da carta estavam sofrendo de falta de maturidade espiritual. Por isso, o autor da carta se refere a eles como tardios em ouvir.
uma característica de quem não tem maturidade. Interessante que falta de maturidade espiritual é algo que tem acompanhado muitos crentes, mesmo nos dias de hoje. Crescer e ser maduro são coisas que normalmente se espera da vida biológica e da vida emocional de uma pessoa. Não crescer e não amadurecer é visto como algo indesejável. Esse princípio também se aplica à vida espiritual do crente. Mas talvez valha nós perguntarmos o que é maturidade espiritual. Uma pessoa madura é aquela que se torna adulta física e emocionalmente, encara os problemas da vida e geralmente os supera. Desenvolve relacionamentos interpessoais saudáveis, tornando-se responsável por si mesma e muitas vezes por outras pessoas também. Os crentes maduros são aqueles que conseguem relacionar doutrina com experiência de vida, de modo a serem vitoriosos nos problemas do dia a dia. Eles avançam alimentando-se cada vez mais de alimento sólido, ao invés de ficar a vida toda tomando leite. Ser capaz de discernir o bem do mal, o certo e o errado é um dos resultados que um crente maduro alcança. Outro desdobramento dos crentes maduros é que tendem cada vez mais a se parecerem com o que seria o caráter de Cristo. E aí vale uma pergunta para você pensar. Você é um crente maduro? No próximo quadro, um ponto que não poderíamos deixar de destacar, abordado pelo autor da carta aos Hebreus, é mostrar que Jesus, além de ser um sacerdote perfeito, é também o cordeiro que toma o nosso lugar no processo do sacrifício. Com isso, ele nos traz salvação, levando-nos a ter comunhão com Deus. Ao contrário dos sacrifícios do Antigo Testamento, que precisavam ser repetidos, o sacrifício de Jesus é único e suficiente para nos salvar. Uma das consequências disso é a questão da segurança da salvação. O crente que tem Jesus como Salvador não perde a salvação nunca. Mas alguém poderia perguntar: e se ele se mantiver pecando de forma deliberada? O autor de Hebreus aborda essa questão lá no capítulo 10, no verso 26, quando ele diz: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ao abordar esse assunto, o autor de Hebreus está se referindo àqueles que estão associados à igreja e estão associados às suas bênçãos. Eles se comportam como crentes, mas possivelmente não são verdadeiramente salvos, pois Jesus não é o Salvador, não é o Senhor deles, melhor dizendo. É possível que, dentre os leitores originais da carta aos Hebreus, cristãos que pareciam ser salvos, mas havia esses cristãos que pareciam ser salvos, mas não eram realmente salvos e por isso estavam insistindo em algum tipo de pecado. Ou então haviam alguns que estavam vivendo uma situação de vida, de crise de vida tão grande que suas verdadeiras convicções estavam falseando. Esses estavam repudiando a fé em Cristo, propondo-se a voltar ao judaísmo ou voltar às práticas do mundo. Esse tema foi abordado por nós no estudo 9 dessa série de Carta aos Hebreus. O título do estudo foi O Novo Caminho, transmitido em 1º de dezembro de 2024. Talvez seja uma oportunidade, se você quiser se aprofundar nesse tema, voltar a esse estudo lá do início de dezembro. Naquela oportunidade, concluímos que é possível que a pessoa que peca deliberadamente, desrespeitando e desprezando Jesus como Salvador, nunca realmente tenha entregado seu coração e sua vontade ao Senhor. Pode ter havido alguma conversão dessa pessoa, mas essa conversão deve ter sido apenas no nível cultural ou intelectual e não no nível espiritual.
Os crentes do Antigo Testamento ficavam devedores caso não fizessem periodicamente seus sacrifícios para a expiação de seus pecados. Com o sacrifício de Jesus, porém, não mais corremos esse risco, pois não teremos que repetir sacrifícios, porque agora temos os nossos pecados perdoados pelo Salvador Jesus. Mas para que a pessoa desfrute dessa certeza de salvação, ela precisa aceitar Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. E aí, você já aceitou Jesus nessa condição de Salvador e de Senhor de sua vida? No próximo quadro, finalizando nossos destaques da carta aos Hebreus, trazemos a nossa atenção à questão da perseverança. Interessante que naqueles tempos e hoje também, sempre há cristãos que começam bem a carreira, mas não resistem correr até o fim. Isso acontece simplesmente porque não perseveram em contar com a presença e com a ajuda do Espírito Santo de Deus. O autor de Hebreus, preocupado com esse tema, aborda a questão dessa perseverança em mais de um lugar na carta. Um deles pode ser lido lá no capítulo 10, no verso 36, quando o texto diz: "Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa." O curioso é que o autor da carta considera a vida cristã como uma corrida de resistência, uma maratona, e não uma corrida de 100 metros. Mas por que a preocupação do autor com esse tema? Ele possuía um motivo bastante sério para isso. É que seus leitores originais estavam abandonando a fé cristã. Ele se empenha, o autor então, em instruí-los para que tenham condições de correr a corrida da vida espiritual cristã, mas sem desistir. Usando a figura de uma corrida, Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, nos exorta a nos desfazermos de todo o peso, para que sejamos vitoriosos na corrida da fé. Nesse tipo de corrida, desfazer-se de todo o peso significa a pessoa se desvencilhar de tudo o que for supérfluo para a corrida, bem como se desfazer de qualquer peso morto. Além disso, o atleta precisa fixar sua visão no alvo, na faixa de chegada, que está no final da corrida, no final da maratona. Hebreus exorta também a corrermos nossa maratona da vida olhando para o alvo. Por isso, em Hebreus capítulo 12, verso 2, ele nos diz para corrermos a corrida olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. O ponto aqui é, se na corrida da fé tirarmos os olhos do autor da fé, que é Jesus, inevitavelmente perderemos a corrida. O interessante é que essa mensagem ainda se aplica também aos nossos dias. Para quem estiver cansado e desanimado da vida cristã, o autor nos dá um antídoto para isso, quando ele diz lá em Hebreus, capítulo 12, verso 3, "Pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem." No próximo e último quadro, um dos grandes desafios do cristianismo moderno continua sendo o crente manter a motivação e o compromisso da época em que ele iniciou sua vida cristã. Uma solução para isso é perseverarmos, nos colocando sistematicamente à disposição do Espírito Santo de Deus, para que ele nos guie, nos oriente e nos fortaleça para sermos vitoriosos em nossa jornada. Desejamos que as valiosas mensagens de encorajamento do livro de Hebreus, escrita há tantos anos por um autor desconhecido, possam servir de estímulo e confiança a todos nós, de modo a jamais abandonarmos o Evangelho. Finalizo este estudo e esta série citando Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36, que você pode ver no quadro. Esse texto nos diz: "Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa.
Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Se foi o caso, se você gostou, fale do estudo para seus amigos. Mande o link do estudo para que eles também possam participar, rever essas nossas reflexões. No próximo quadro, você pode ver o panorama da próxima série que nós iniciaremos no início de 2025. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!